Obrigada pelo convite, tá, da organização. Eu tive assim uma passagem rapidinha na UERJ, tive a oportunidade de fazer uma disciplina quando eu fazia doutorado aqui na nutrição. E essa foi minha passagem assim bem rapidinha pelo Nectar. E eu tive a oportunidade de fazer assim algumas relações bastante felizes e que continuam até hoje e que culminaram aqui com esse convite. E também é muito bom a gente ter essa oportunidade de falar um pouco da nossa experiência, né? A minha fala hoje, ela vai ser mais no sentido de aplicação, já que a professora Maria Cláudia falou também de aspectos teóricos. Eu vou falar mais sobre a parte de aplicação, a experiência que eu venho tendo aí já há bastante tempo. E tá assim, eu tentei organizar a minha fala em 3 momentos diferentes, né? E aí, fazendo uma organização mental aqui de tudo que eu ia falar, eu comecei a me dar conta que eu acho que eu tenho uma simpatia muito grande pelo número 3, tá? Porque tudo vai ser organizado em 3 partes, a minha fala. Bom, primeiro, o que seria a minha experiência em utilizar o cinema em sala de aula. Eu tenho um momento de utilização de cinema em sala de aula amador, quando eu tinha um desafio em sala de aula e procurava encontrar alguma coisa que pudesse me dar suporte para poder abordar alguns assuntos. Depois, esse meu contato do uso do cinema da sala de aula como pesquisadora, tanto no mestrado como no doutorado, aí eu tentei buscar o aporte teórico para eu poder ordenar, entender melhor e sistematizar melhor a minha prática do uso do cinema na sala de aula. E o terceiro momento, hoje em dia, como docente de pós-graduação e que oriento já alunos com pesquisas utilizando cinema em sala de aula. Também queria falar um pouquinho da característica da instituição que eu trabalho, o IFRJ. Toda vez que eu venho representar o IFRJ em outros lugares, eu preciso fazer uma breve apresentação, porque esse ano o IFRJ, como IFRJ, está fazendo 10 anos, completando 10 anos. Coincidentemente, eu também sou professora do bacharel em farmácia e o curso também completa 10 anos. Só que a nossa instituição não tem apenas 10 anos, ela vem sofrendo transformações ao longo do tempo e isso daí nos dificulta a identidade das pessoas, né? Na realidade, nós somos assim, um primo irmão do Cefet, da onde o James trabalha. Nós somos o antigo Cefet Química, de Nilópolis, que já foi Escola Técnica Federal de Química, e por aí vai. É uma instituição que existe desde 1942. E como Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, em dezembro, dia 8 de dezembro, nós vamos completar 10 anos com essa característica. Essa característica, ela também proporciona ao professor, né, a questão de ser uma professora do IFE, ela também me possibilita trabalhar em 3 níveis de ensino diferentes, né? Porque a caracterização de um instituto federal é a oferta de ensino verticalizado. Então, o professor ele pode dar aula no ensino médio, na graduação e na pós-graduação. Então, as minhas experiências em cinema são cinema no ensino médio, cinema na graduação, cinema na pós-graduação, né? Então, tem essas 3 vertentes. Por outro lado, eu também queria tentar contextualizar um pouco a minha proximidade com a área da nutrição, embora eu não seja nutricionista. Eu sou farmacêutica, minha formação original é farmácia, eu sou licenciada em Química também. Mas a farmácia ela tem 3 grandes campos de atuação. Se a gente for pensar originalmente no currículo mais antigo, que era o currículo no qual eu me formei, que era um currículo pela especialidade. A partir de 2002, o farmacêutico ele modificou isso, né? Então, as 3 áreas básicas de atuação do farmacêutico são medicamentos, que é privativa, alimentos, que a gente compartilha com os nutricionistas, análises clínicas, que a gente também compartilha com outros profissionais. Tá? Por que eu estou falando isso tudo? Porque isso também tem a ver um pouco com a fala do que foi o meu estudo da utilização do cinema no doutorado, né? Então, para poder contextualizar
um pouco, né, fazer todas essas costuras. Se antigamente, até o ano de 2002, o currículo do farmacêutico ele foi construído nas especialidades, e era uma formação muito tecnicista, a partir de 2002 a gente teve uma mudança na matriz curricular, nas diretrizes curriculares nacionais, e que nos impôs uma inversão. A formação, a partir de 2002, ela passou a ser crítica, reflexiva, humanística. E é aí que entra o cinema. Né? De que maneira eu posso sensibilizar profissionais que sempre foram formados, sempre muito pautado na técnica, em questões humanísticas? Como que eu vou promover a reflexão, o senso crítico? Né? Então, isso foi também uma das questões que passaram a balizar a minha atuação como pesquisadora do uso do cinema em sala de aula. No início, era uma coisa instintiva. Né? Então, vou voltar e tentar fazer uma fala cronológica. Então, o que foi a minha experiência em sala de aula com cinema, na época que eu era assim, totalmente amadora? Embora eu tenha essa formação toda, bastante tecnicista e tal, eu me considero uma farmacêutica degenerada, que eu sou uma pessoa assim que saiu da técnica e fui totalmente assim, estou tentando transitar para a área das humanidades. Mas eu dou aula de coisas muito técnicas. Eu só dou aula de setor regulado. O meu primeiro desafio foi, no curso técnico de farmácia, ensino médio técnico, me deram a disciplina de boas práticas de fabricação. Acredito que a nutrição também tenha, talvez não seja com esse nome, mas vai ter alguma coisa que vai no mesmo trânsito. Né? Então, me deram de presente, eu me apaixonei e tomei como minha e resolvi fazer aquilo uma coisa mais fácil, mais palatável. Todo mundo aqui sabe que, acredito eu, tá? Eu vou falar pela minha formação, mas eu acredito também que o que eu vou falar aqui para vocês vai bater um pouco fundo lá no coraçãozinho de vocês. Né? Eu creio que o farmacêutico, de maneira similar ao nutricionista, não escolhe fazer farmácia ou nutrição para estudar legislação. Estou certa? Silêncio sepulcral no ambiente. Então, como é que o aluno vai para a sala de aula de boas práticas? Ele já vai, quando ele vai arrastado, ele chega no estado sólido, fica lá, senta. Aí o professor começa a observar a mudança de estado de matéria. O cara chega sólido, se liquefaz, que vai caindo na cadeira, e ele evapora e vai embora da sala de aula. Então, você tem que arrumar um jeito de chamar a atenção desse aluno. Ainda mais naquele primeiro momento, que eu era totalmente amadora, eu estava lidando com adolescente. Adolescente que tem acesso a tudo. Internet, smartphone, iPod, não sei o quê, tem que fazer alguma coisa. Então, eu esbarrei com um desenho animado chamado Monstros S.A. Não sei se vocês conhecem. Né? Então, eu comecei a ver aquilo. Minhas filhas estavam na idade assim, de ver muito desenho e tal. Né? Eu falei assim, puxa vida, né? Caramba, isso daí tem tudo que eu preciso de fundo. Eu tenho os 10 principais fundamentos de boas práticas de fabricação naqueles primeiros 20 minutos do filme. Né? E eu comecei a ver, porque sabe como é que é criança, né? Ver, assim, acabou, mãe, repete. Mãe, repete. Mãe, repete. Você vê 500 mil vezes. Se me perguntarem, eu sei todas as falas de cor até hoje. Né? Então, assim, como eu já tinha visto a exaustão, eu comecei a explorar ali, nossa, eu posso utilizar isso em sala de aula. E aí, esse foi o meu início, amador, assim, tentativa e erro. E logo em seguida, calhou mesmo, né, porque eu estava no início. Né? Eu tenho uma trajetória profissional, eu sou professora há mais ou menos 12 anos, mas antes eu trabalhei mesmo em indústria, eu trabalhei 15 anos em indústria, antes. Né? Então, de repente, teve aquela mudança, né, de paradigma, pá, agora você é professora. Né? vamos aprender a dar aula, aquela coisa assim meio desafiadora. Né? Então, eu fui tentando aquilo,
E, assim, muito daquela coisa assim no sentimento, eu utilizei aqueles 20 minutos desse filme, aliás, desse desenho animado, para tentar, para colocar os alunos como auditores da qualidade. Eu elaborava um roteiro de inspeção, né? Vamos falar um pouco do que seria o Regulamento Técnico de Boas Práticas da Área de Alimentos, que é a Portaria 328, né? E a RDC 275. Então, a RDC 275, ela realmente é aquele anexo que faz a parte da inspeção da indústria, né? É lógico que na área da farmácia tem N 500 mil outros regulamentos técnicos, né? Tem muitos. Os principais são 6 regulamentos técnicos diferentes, mas todos os regulamentos técnicos eles têm uma estrutura muito semelhante e você tem aquele final que você faz a autoinspeção, que é a compilação do corpo da norma, né? Então, eu peguei isso, utilizei esses primeiros 20 minutos para que os alunos assistissem e eles trabalhassem ali como auditores e fizessem a sua autoinspeção. E isso passou a ser a avaliação da disciplina. A partir daquele momento, eu nunca mais apliquei prova na minha vida. Eu modifiquei, mas isso assim, ainda no sentimento. E aí, logo em seguida, eu entrei no mestrado profissional da Fiocruz, no Instituto Oswaldo Cruz. Aí, a minha dissertação de mestrado, a metade dela falou sobre isso. A outra metade foi também o ensino de boas práticas de fabricação para o técnico em farmácia, só que com a utilização do teatro. Mas a segunda metade foi isso. E aí eu comecei a fazer, no mestrado, eu tive a oportunidade de me confrontar com alguns teóricos. Então, eu utilizei a mídia educação, utilizei Napolitano, e no mestrado eu utilizei referenciais teóricos mais instrumentais. Né? Eu acho que isso é natural de quando você vai, é uma questão mesmo da escadinha do amadurecimento, quando você entra na vida acadêmica. Né? Você vai construindo, você vai solidificando, você vai tendo mais leituras e aquelas conexões elas vão ficando mais fortalecidas e mais complexas. Né? Não é que não funcione, mas é um caminho, é um caminhar. Né? Então, a minha construção ela foi assim. E, dali para frente, eu desenvolvi um roteiro mesmo, sistematizado, apliquei, validei, e, dali para frente, eu comecei mesmo a fazer isso rotineiramente. E aí, já no meu segundo momento, tanto de nível de ensino, porque eu iniciei de maneira amadora lá no médio técnico, depois entrei no mestrado ainda trabalhava com médio técnico, e no meio do mestrado eu fui transferida. Deixei de dar aula no curso técnico de farmácia e passei a dar aula no curso de graduação em Química de Produtos Naturais. E aí, qual era o meu desafio? Lá no curso superior em Química de Produtos Naturais, também me deram de presente a disciplina de boas práticas, né? De boas práticas e legislação. Aí eu comecei a pegar mais pesado no setor regulado, vamos dizer assim. Né? Já trabalhava com boas práticas e passei a trabalhar com legislação, deontologia e ética prática normativa. E inovação tecnológica também. Então, assim, tudo que é setor regulado no curso é comigo. Então, assim, é um desafio, porque são disciplinas obrigatórias, que têm uma carga muito grande de leitura de marcos legais, que não é uma leitura apetitosa para a pessoa que escolheu outra profissão, então vamos combinar que é difícil. Né? E aí eu cheguei na graduação assim. Só que o que eu tinha desenvolvido antes era a utilização de desenho. E aí eu caí na questão da inadequação. Será que desenho animado se aplica para adultos? Essa era a minha pergunta. E isso está lá, respondido, na dissertação de mestrado. Eu tive... Deixa eu ver...
Eu defendi o mestrado já tem um tempinho, tá, gente? Foi em 2010. Vamos ver se eu me lembro dos números. No mestrado, foram 83 alunos. E apenas um disse que não achava adequado. Dos 83 que passaram pela experiência, apenas um disse que não achava o desenho animado muito adequado para adulto, não. Mas, mesmo assim, ele gostou. Né? Enfim, e a coisa rolou. Mas a gente não pode ficar utilizando um único roteiro, né? Chega uma hora, a gente precisa diversificar. Tudo muda. E, inclusive, o cinema, ele é assim fértil, né? A todo dia está sendo lançada uma coisa nova, uma história diferente. E eu também comecei a trabalhar com outras coisas, com outros rumos, né? Por exemplo, a inovação tecnológica, até a inovação tecnológica e propriedade intelectual é uma disciplina optativa, não é obrigatória, então não é sempre que eu ofereço. Mas eu já trabalhei com filme de ficção científica, né, para poder colocar a questão, abordar várias coisas, fazerem os alunos selecionarem algum artefato ali na ficção científica e confrontá-los com a seguinte questão: a ficção, ela promove a inovação ou a inovação, ela pode gerar ficção? O que tem nessa ficção que você pode encontrar em base de busca de relatório de patente? Isso tem patente? Isso já existe? Isso existe no estado da técnica? Né? Então, até para a inovação tecnológica, dá para você utilizar filme, dá para você usar cinema. O cinema ele é muito rico. Né? Ainda falando sobre a questão do mestrado, quando você começa a se aprofundar e pesquisar, eu consegui ver que esse desenho do Monstros S.A. ele já foi utilizado em um monte de contextos diferentes do meu. Né? Então, assim, o cinema ele tem essa possibilidade, porque você tem várias histórias, vários textos se interconectando ali, você tem vários olhares, tem muita coisa que você pode extrair de uma mesma história. Né? Bom, mas chegando mais adiante, na questão das boas práticas de fabricação, eu consegui também encontrar outros títulos, né? Tem alguns outros desenhos, tem abelhinhas, tem vida de inseto, tem a fábrica de chocolate do Dr. Wonka, né? Tem vários outros títulos que apresentam fábricas também. E aí você vai assim fazendo um retrospecto e esbarrei no Tempos Modernos, né? Chaplin, Tempos Modernos. Quando eu esbarrei no Tempos Modernos, né, eu falei assim, puxa vida, eu via isso de um monte na sessão da tarde, quando eu era criança. Né? E, poxa, é uma comédia e tal, e eu gosto de comédia. E eu já estava trabalhando com a graduação, e a graduação a gente demanda algo assim que não seja assim tão infantil, né? Porque o desenho ele é mais infantil. E eu comecei a me debruçar sobre outras coisas. Vou fazer o doutorado, eu vou mudar meu foco. Porque a disciplina de boas práticas de fabricação foi o objeto do meu mestrado, e no doutorado eu queria mudar o foco. Falei assim, tá bom. Então, eu tenho outro desafio assim, muito, muito enorme, né? Que era a questão da deontologia. Deontologia tanto na área da química, e aí, nesse momento, eu já tinha sido transferida para um outro campus. Né? Eu fui andando de campus. Eu trabalhei em 3 campos. Tá? Tudo 3, ó. Jogar no bicho. Né? Então, 3 não, 4 campos, na realidade. Então, eu fui transferida de campus, deixei de dar aula para a graduação de Química e fui dar aula para a graduação de Farmácia. E aí me deram a disciplina de boas práticas, obviamente, lógico, né? E deontologia farmacêutica. A deontologia farmacêutica trata principalmente do código de ética do profissional farmacêutico. Mas, assim, a base teórica mesmo é legislação sanitária. Não só o código de ética, mas todo o arcabouço legal que delimita a conduta profissional do farmacêutico. Meu Deus, o que fazer para o aluno que... a gente não pode nem mais falar que faz vestibular, né? Enem, né? O aluno que faz Enem, com um sonho na cabeça que vai fazer shampoo, ele dá de cara
ele dá de cara com saúde legis, né? Olha a tristeza da pessoa, né? O que eu vou fazer com isso e como que eu também vou promover essa formação crítica, reflexiva, humanística. Num curso, né, eu não vou me delongar muito sobre essa discussão, mas isso foi um fator muito importante que pôde solidificar a minha atuação com filmes em sala de aula, num meio em que eu sou uma estrangeira. Então, eu estou lá num curso que a formação é eminentemente tecnicista, onde os alunos estão o tempo todo estudando anatomia, estudando as interações fármaco-receptor, né? Que esse daqui é antagonista, que esse aqui é agonista, que qual é o efeito terapêutico, qual é a curva de absorção, de concentração sérica de não sei o quê, né? Então, isso é o que rola na cabeça do aluno de farmácia. Só que, quando ele se forma, ele tem que saber qual é o limite legal da atuação dele. Como fazer? Como dar a formação humanística, né? Qual é o caminho que eu posso encontrar para sensibilizar um aluno que vem nessa batida tecnicista, né? Qual é o instrumento que eu vou utilizar? Então, eu continuei utilizando o cinema. Além do que, obviamente, que embora isso, a deontologia, né, que é o nome da disciplina, a deontologia ela é uma ramificação da ética prática normativa aplicada. Né? Até a explicação disso é uma coisa assim já longa. Né? Isso é obrigatório, mas eu tenho uma carga horária desse tamanho, porque a construção curricular é um campo em disputa. Então, eu tenho o desafio de fazer o aluno ser versado lá em tudo que está dentro do Saúde Legis, em 27 horas no curso inteiro. É essa a minha carga horária. O que você faz? Né? Aí dá seu jeito, se vira nos 30. Se vira nos 30, não, se vira nos 27. Né? Se vira nos 27, que é isso que você tem. Então, eu fiz uma adaptação. Aí, isso já é a tese de doutorado. Eu fiz uma adaptação. Deixei de utilizar desenho, porque aquilo dali estava lá para boas práticas. Né? Eram 20 minutos, eu utilizava, fazia na sala de aula, tranquilo, beleza. Passei, o que eu fiz? Aí eu já utilizei metodologias ativas e outros referenciais teóricos. Eu desenvolvi um roteiro de estudo de caso e esse roteiro de estudo de caso, que caso que eles iam resolver? Era o caso que estava lá no enredo do filme. Aí eu passei a utilizar filmes de longa-metragem, não passava em sala de aula, porque, gente, com uma carga horária de 27 horas no curso inteiro, não dá para você passou o filme e acabou a sua disciplina. Não dá tempo nem para discutir. Né? Então, as pessoas viam em casa, levavam o roteiro. Né? É lógico que tinha todas essas minhas micro 27 horas, eu tinha que dar conta dos principais marcos legais da vigilância sanitária, dava textos, passava resenha, tem toda uma sistematização também. Foi desenvolvido um roteiro de aplicação para isso. Né? E eu dava esse roteiro, os alunos assistiam em casa e eles resolviam esse estudo de caso, e isso também passou a ser a avaliação da disciplina. Eu trabalho assim até hoje. Mas tem um diferencial interessante, né? Que agora que o Chico está aqui, esperando ele chegar para poder falar, porque a gente, sabe, a gente fala mal das pessoas, na frente, né? Brincando. O Chico ele foi o meu co-orientador de doutorado, né? Então, eu queria trabalhar com cinema, mas na área de ensino de ciências é lugar comum você utilizar ficção científica. Todo mundo usa. Mas eu não queria. Eu não queria usar ficção científica, porque eu sou uma pessoa assim, que eu gosto de ser a diferentona. Né? Aí eu falei assim, não, eu quero usar comédia. Mas comédia? Mas por que comédia? Né? Por que você vai usar comédia? Porque, primeiro, né? Eu sempre ouvi dizer que doutorado você tem que ter um imediatismo, né? Todo mundo faz ficção científica, eu quero fazer comédia. Aí foi aquilo, né? Foi aquele embate, né?
que é bom porque faz crescer, né? É bom porque faz crescer. Eu acho que isso, hoje em dia, eu do lado de cá, como orientadora, né? Às vezes, quando a gente está aí do lado de lá, orientando, né? A gente, ai, meu Deus do céu, não sei o quê, eu queria isso, você quer isso, lá, né? Cada vez que você vai no encontro com o seu orientador, você não sabe se você volta feliz, triste, orientado ou desorientado, né? Toda vez que eu encontrava com o Chico, era assim, ah, olha só, oi, legal, não sei o quê, olha só o que eu trouxe para você. 4 livros, proof, toma. 7 livros, puf, toma. Era assim, nesse nível, né? Mas, enfim, eu tive que ler e estudar muito para poder convencer a orientação que eu podia fazer com comédia. E isso demanda leitura, aprofundamento, né? Então, às vezes, assim, a nossa resistência, ela tem que ser uma resistência estudada, sempre. Fundamentada sempre. Porque senão você perde seu argumento, sempre. Então, tudo é a sua resistência assim, como é que eu vou dizer, com paciência não, pacífica, né? Você venha com seus instrumentos, comprova e estabeleça um debate racional. E aí eu consegui convencer. Aí deixaram, né? Eu fiz dessa forma, eu desenvolvi o roteiro de estudo de caso. E aí, para a tese, lógico que a gente tem que fazer um recorte, mas eu assisti, analisei por fora da tese, tá? Uns 25 filmes. E aí fechamos lá o recorte em 5 filmes. Eu fiz um recorte temporal dos últimos 50 anos do século XX. E eu tinha um filme de 1952, O Inventor da Mocidade, com Marilyn Monroe. O Professor Aloprado, de 1963. Júnior, com Schwarzenegger, de 1994. Professor Aloprado, com Ed Murphy, de 96. E Sem Sentido, que é um filme de 98. Ele é menos conhecido pelo título, ele não foi assim tão badalado, mas é muito engraçado, que é com aqueles 2 caras daquela comédia As Branquelas. Né? Então, assim, e como é que eu desenvolvi esse roteiro de estudo de caso? E qual foi o critério para escolher esses 5 filmes para a tese? Ele tinha que caber em pelo menos 80% do meu conteúdo programático. Eu tinha que dar pano para manga, para eu conseguir extrair, no mínimo, 80% do meu conteúdo programático ali, do enredo do filme. E assim eu trabalho até hoje, né? Esse número de 25 filmes já está muito maior. Eu trabalho com outras coisas. Tem títulos que vieram depois, né? Tem outros filmes que vieram depois, outros filmes que a gente descobre. Tem A Corrente do Bem, né? A Corrente do Bem, que você começa a comentar e daqui a pouco vem uma pessoa e fala assim, mas você já viu um filme assim, assim, assado? Né? Aí você vai puxando o fio da Corrente do Bem. Você vai desenvolvendo isso, né? Bom, então, a minha tese de doutorado eu fechei assim. Mas, assim, quais são as minhas relações de discussão quando eu faço a utilização do filme de comédia em sala de aula para poder promover uma reflexão crítica e a formação humanística? São as relações éticas do uso e do abuso, ou seja, discuto ali relações de produção, comércio e uso racional de substâncias terapêuticas e também sobre o controle social pelo medicamento. E o que a indústria farmacêutica ela almeja controlar? Corpo e mente. Né? Nós vivemos numa sociedade medicalizada, em que a gente toma medicamento para acordar, toma medicamento para dormir, toma medicamento para se concentrar, toma medicamento para emagrecer,
né? Eu também tenho uma linha de pesquisa que trato de legislação de produtos para emagrecimento, né? Qual é esse culto ao corpo que está sempre colocando a gente como um corpo inadequado, né? E quais são os mecanismos de controle. Tudo isso é muito bem colocado nas comédias, né? Porque a comédia ela tem essa questão de fazer graça criticando, né? E isso auxilia na discussão da formação do senso crítico das pessoas, né? Bom, enfim, isso é a tese. E, dali para frente, eu defendi a tese em 2015, e já em 2015 eu comecei a dar aula na pós-graduação de Educação e Divulgação Científica. Já orientei algumas pessoas, não muitas, mas já orientei, e já orientei uma aluna que trabalhava com show da Luna, né? Então, eu já tenho aí umas 3 orientações só com o show da Luna. Gente, o show da Luna é uma febre, né? O que tem de interessante no show da Luna e que eu posso também fazer uma relação com o que eu trabalhei nos filmes lá da minha tese, né? Voltando lá um pouco para a minha tese e voltando para o número cabalístico 3, a minha tese ela teve 3 eixos, 3 pilares de discussão. Um de uso do cinema como uma ferramenta, e um como a análise da imagem do cientista que estava colocado lá naquele filme, né? Então, porque eram sempre filmes que tinham experimentação com substâncias terapêuticas, né, de toda a natureza. Substância terapêutica para emagrecer, substância terapêutica para ficar forte, para ficar concentrado, para ter alta performance, para ficar grávido, né, que é o filme do Schwarzenegger, né? Então, essa imagem, esse cientista que promove isso tudo, o cara, né, o cara que é o inventor de tudo, esse cara, ele nunca era farmacêutico, né? E o farmacêutico é o profissional do medicamento, né? Ele era qualquer coisa, né? Ele podia ser até jornaleiro, menos farmacêutico, né? E por que nunca era mulher, né? E dali para frente eu comecei a entrar em outro mundo, que assim me agrada muito, 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 muito. Hoje em dia transito mais nisso, que é a questão das relações de gênero. Então, eu tive essa discussão de relação de gênero também na minha tese, e quando eu trago para as minhas orientações, eu vejo que tem uma forte tendência, né? Porque agora, lá na pós-graduação, eu oriento professores, né? Professores principalmente de ensino fundamental e médio. Então, o uso do desenho é uma coisa assim, muito frequente. E aí, sempre que aparece alguém com esse tipo de demanda para orientar, e assim, o show da Luna aparece assim, 9 entre 10 seleções de desenho, eu falei assim, não se esquece que ela é mulher, hein? Não se esquece que ela é mulher, não se esquece que a Luna é um desenho brasileiro. Também tem uma questão toda da construção da família, desconstrução, vamos dizer assim, do que é uma família, que você não tem aquele formato, né? Até tem um formato, mas tem uma inversão de papéis ali, né? Ainda não está uma quebra total de paradigma de uma família totalmente desconstruída, não. Ainda tem aquela coisa, papai, mamãe, vovó, tia, né? Mas também tem ali a participação de um outro diferente ali no meio, que é o furão, né? O furão está lá, o furão, quando faz o experimento, o furão fala, né? Então, você tem ali coisas que você pode utilizar como uma abertura de empoderamento de outros diferentes ali. E existem teóricos que dão suporte a esse tipo de discussão também, né? Mas, assim, hoje em dia, eu estou com essa questão da orientação. Tive uma aluna de letras que ela utilizou o desenho do show da Luna, desenvolveu uma estratégia de ensino para fazer
uma prática pedagógica multidisciplinar, ela é professora de português, inglês e fazia um trabalho com a área de ciências, de ensino de ciências, né? E uma última aluna, por agora, isso daí ainda não está em curso, dá uma ideia. Ela quer fazer a utilização do uso do show de Luna para alfabetização de autistas, né, para facilitar na alfabetização científica de autistas, né? Então, assim, eu acho que esses são meus breves relatos, né? Eu quis trazer algo mais mesmo de aplicação, né, para poder mostrar que, mesmo assim, em ambientes tão esquisitos, né, vamos dizer assim, meu Deus do céu, como é que você vai dar aula de propriedade intelectual usando cinema, né? Como é que você vai dar aula para graduação usando desenho animado, comédia, né? E é bom, porque sensibiliza. Eu já tive problemas com ficção científica, eu fiz pesquisa assim, informal, né? Procurar saber qual é o gênero cinematográfico que as pessoas mais gostam. Embora hoje em dia você não possa falar num gênero específico, né? Porque numa questão mercadológica, você vê o mesmo filme categorizado como comédia, como drama, como suspense, como tudo, né? É tudo. Desde que venda, é tudo, né? Mas, assim, a ficção científica já não está mais tanto no gosto das pessoas. Eu vejo que esse gosto ele vem se modificando. Atualmente, isso daí, eu vou falar na base de uma sensação. Tá? As pessoas estão muito mais ligadas em séries em si, né? Seriados, do que filmes. Mas não deixa de ser vídeo, né? Só que é uma outra forma, né? E, por ser uma outra forma, isso pode nos dar outras possibilidades de utilizar também. Está aí, vamos utilizar, né? Bom, é isso que eu trouxe para vocês. Obrigada aí pela oportunidade.